Então eu vou começar com o ciclo de sono. O que é o ciclo de sono? Né? Muitas vezes eu falo, quando vocês fazem pergunta nas caixinhas, e aí eu falo assim, mas a gente tem que lembrar que o ciclo de sono do bebê é diferente do adulto. O que é o ciclo de sono? Ciclo de sono é o tempo que o bebê leva para fazer sono leve, aí ele vai aprofundando, sono profundo, ele passa por sono leve de novo e ele desperta. Então isso é um ciclo de sono. Então todos nós temos ciclos de sono, só que o nosso ciclo de sono é muito diferente do bebê. O ciclo de sono da gente é bem mais longo, mais pesado, a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro, e muitas vezes a gente acorda no outro dia, né? Às vezes a gente dorme 6, 7 horas seguidas sem nenhum despertar, né? Sem nem, assim, a gente acorda 6, 7 horas seguidas depois. O bebezinho não consegue fazer isso. O bebezinho tem um ciclo de sono curto. Então, a cada 40, 50 minutos, isso varia um pouquinho também de bebê para bebê, mas a cada mais ou menos 40, 50 minutos, o bebê passa pelo ciclo de sono. Então, ele vai lá, os primeiros 10, 20 minutinhos ali, ele vai passar pelo ciclo de sono leve, onde ele vai estar aprofundando o sono. 20, 30 minutos ele começa a entrar em sono profundo. 30 minutos ele tá ali no sono pesadão, às vezes cai alguma coisa no chão, faz um maior barulho, o bebê não acorda. E aí, quando chega lá por volta dos 30, 40 minutinhos, o bebê começa a passar de novo pelo sono leve e ele tem o que a gente chama de despertar. Então, ele passa pelo ciclo de sono e aí quando ele chega no sono leve, ele desperta. Então, esse ciclo de sono do bebê, de a cada 40, 50 minutos, ele repercute tanto de dia quanto de noite. Então, de dia, por isso que muitas vezes a soneca só dura 40 minutos. Por que a soneca só dura 40 minutos, doutora Lari? Porque é o ciclo de sono do bebê. Quando ele passa pelo ciclo leve, que ele percebe que ele tá dormindo, ele opa, tô querendo acordar, já tô renovado, já descansei e agora eu quero aproveitar esse mundão aqui para explorar tudo que eu tô aprendendo. Então, o ciclo de sono do bebê funciona dessa forma. É por isso que os bebês têm dificuldade para dormir. É por isso que cabe a nós, adultos, a mãe, o pai, né, o cuidador do bebê, ajudar esse bebê a aprender a emendar um ciclo de sono no outro. Então, isso é isso que a gente fala, emendar o ciclo de sono no outro. Então, o ciclo de sono funciona dessa forma. Ele é curto, ele é muito mais leve, então o sono do bebê é infinitamente mais leve do que o nosso, tá? E aí, a gente precisa ajudar esse bebê a emendar esse ciclo de sono. Então, a cada 40, 50 minutos, a gente vai precisar fazer com que esse bebê entenda que ele pode ter o leve despertar e voltar a dormir novamente sozinho, né? Sem a ajuda de ninado, mamar e por aí vai, tá? Mas hoje, como a live é sobre os conceitos, eu vou tentar falar rápido porque tem muita coisa, né? São muitos conceitos que eu sei que tem muita gente que não entende e a gente vai falar aqui hoje. O segundo conceito que eu quero que vocês entendam, que é o conceito fundamental para o bebê dormir bem, que é o conceito de janela de sono. O que é a janela de sono, doutora Lari, que eu vejo tanto você falar? A gente vai ter um post muito legal, já tá pronto já. Vou colocar para vocês essa semana um post sobre janela de sono. E aí nesse post vai estar esse resumo que eu vou falar aqui para vocês. Janela de sono é o tempo que o bebê consegue ficar acordado sem ficar estressado. Então a gente sabe que o bebê, ele dorme muito mais do que a gente, né? O recém-nascido, ele pode dormir 20 horas seguidas. Isso aí. Então ele acorda, dorme, fica ali 20, 30 minutinhos acordado, dorme. E à medida que ele vai crescendo, ele vai ficando mais tempo acordado. Então isso é janela de sono. É esse tempo que o bebê consegue ficar acordado sem ficar estressado. O recém-nascido, ele consegue ficar acordado 30, 40 minutos, no máximo 1 hora. Então por isso que às vezes as mães ficam assim, doutora Lari, meu bebê dorme muito. Será que tá normal isso? Tá. Recém-nascido dorme muito mesmo. A cada 30, 40 minutinhos ali, ele precisa dormir. E aí, às vezes, eles dormem o quê? 30, 40 minutos também. Então, eles ficam 1 hora acordado, 1 hora dormindo. 1 hora acordado, 1 hora dormindo. E por aí vai. Então, tá tudo certo, não tem nada de errado. A gente só precisa ajudar esse bebezinho a fazer as sonecas durante o dia, a não extrapolar essa janela de sono. Então, quando o bebê extrapola a janela de sono, então vamos lá, o bebê, só para ficar prático, um bebê que acordou às 8,
Às 9 ele deu sinal de sono, então às 9 ele começou a bocejar, coçar o olho, ficar mais enjoadinho. Pronto, a janela de sono desse bebê é de 1 hora, certo? Aí ele dormiu às 9, pronto, 1 hora. Ele dormiu às 9h10. Ok, a janela de sono dele é de 1h10, mas você já sabe que com 1 hora ele tá te dando o sinal de que ele tá com sono. Então, isso é janela de sono. O tempo que o bebê consegue ficar acordado sem ficar estressado. Porque se você não coloca o seu bebê para dormir aí e ele fica acordado em vez de 1 hora, 2 horas, aí a gente vai cair no terceiro conceito que eu vou falar para vocês, que é o conceito de efeito vulcânico, ou a famosa hora da bruxa, que antigamente o pessoal achava que era cólica, né? Vai dando aí 18, 17, 18 horas, muitos bebezinhos ficam extremamente chorões, berram, gritam, choram, a gente já sabe, a gente fala, ixi, não posso receber visitas às 18 horas, não posso receber visitas às 18h30, porque é a hora que meu bebê dá o piti, é a hora que meu bebê fica chorando. E aí antigamente achava que isso era cólica. E aí começaram-se a pensar, né, poxa, mas por que dá cólica todo dia no mesmo horário? E aí quando começaram os estudos de sono, pessoal, né, os estudiosos do sono do bebê, eles perceberam que, na verdade, essa hora da bruxa não é cólica. É uma explosão de estresse ao longo do dia. É aquele bebê que ele não conseguiu dormir o suficiente. E aí chega no final da tarde, ele tá uma pilha para entrar no sono noturno. Ele tá super cansado, super estressado. E aí acontece a famosa hora da bruxa. Esse efeito vulcânico, né, que vem de vulcão mesmo, aquele vulcão em erupção, aquele estresse todo que o bebê fica. Esse efeito vulcânico, ele pode acontecer qualquer hora do dia. Pode acontecer de manhã, pode acontecer de tarde, pode acontecer na madrugada, pode acontecer de noite, mas é muito comum que ele aconteça nesse horáriozinho aí do final da tarde, porque de fato é um horário de transição. Então quando começa o sol a se pôr, os hormônios do bebê, ele também se modificam, então o cortisol começa a cair, a melatonina tende a subir, e aí se o bebê tá muito cansado e tem um nível elevado de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele fica muito chateado, em efeito vulcânico, chorando horrores, e aí dificulta muito o processo de dormir, porque para o bebê dormir ele precisa estar relaxado, né? Igual a gente também não consegue dormir quando a gente está estressado, às vezes a gente está tão angustiado com alguma coisa, né? A gente está com adrenalina, chega do trabalho, e aí você tenta dormir e não consegue. Só conseguimos dormir quando a gente dá uma relaxada, né? Eu mesmo leio sempre antes de dormir, eu leio, porque me relaxa. Já meu esposo, a televisão relaxa. Ele assiste um pouco de TV e depois ele vai dormir. Então cada um tem o seu momento ali, cada um tem aquilo que lhe relaxe. E pro bebê é a mesma coisa. Cada bebê tem aquilo que relaxa mais ele. Então tem bebês que relaxam muito com massagem, com ruído branco, com banho de ofurô, né? Vamos falar do ruído branco já já. Banho de ofurô, passeio, sling, ninar, mamar. O ato de sucção acalma muito o bebê, relaxa o bebê. Então, se esse bebê está em efeito vulcânico, se esse bebê está extremamente estressado porque ele não conseguiu tirar a sonequinha dele, a gente precisa relaxar esse bebê para conseguir dormir, certo? Então esse foi mais um conceito de sono que a gente viu aqui. Próximo conceito de sono que eu quero ver com vocês. Ruído branco. Vamos falar do ruído branco. O que é o ruído branco? Gente, o ruído branco, por que chama ruído branco? Porque é um som contínuo que a gente vai colocar sempre que o bebê for dormir. Pode ser uma música, doutora Lari? Pode. A gente eu geralmente oriento a colocar a música no ritual do sono. Então você vai dar um banho no bebê, você vai amamentar o bebê, colocar uma musiquinha, uma música clássica, uma música de ninar, uma música que você gosta, que é tranquila, ela vai fazer parte do ritual ali. Mas para o bebê dormir, o ruído branco, ele é diferente de uma música comum. Por quê? Porque o ruído branco, ele é um som contínuo. Isso faz com que o bebê meio que pare para prestar atenção, porque ele é muito contínuo. Então, por exemplo, um som de secador fica assim contínuo. Ou barulho de água caindo, aquele barulhinho da água caindo, né? A torneira. Ou, por exemplo, barulho de batimento cardíaco. Então, assim,
O ruído branco, ele é um som contínuo que ele faz o bebê prestar atenção. Por ele ser contínuo mesmo. E o volume, você tem que fazer um volume que não seja tão alto, né? Que não seja tão estressante nem para você, nem para o bebê, mas que seja um volume que mascare o ruído externo, que mascare o barulho externo. Então, se você mora numa casa barulhenta, por exemplo, o ruído branco ele vai te ajudar muito, porque o seu bebê vai ficar concentrado naquele volume, naquele barulho, e aí, se fizer qualquer barulho fora ali, ele não vai ouvir, porque ele vai estar concentrado dormindo ali naquele barulho. Então, ruído branco são ruídos mesmo. Então, secador de cabelo, água caindo, barulho de cachoeira, barulho de batimento cardíaco. Esses são os mais comuns, que o pessoal, geralmente, as mães me falam que tem mais resultado. Desses aí, o que bate recorde é secador de cabelo. Secador de cabelo é o recorde. Tem gente que fala assim, eu durmo com ventilador. Tem adultos que dormem com ruído branco, né? Fala, nossa, eu tô tão acostumada a dormir com o barulho do ventilador que quando eu não durmo com o ventilador ligado, eu não consigo dormir. Eu acostumei com aquele barulho. O bebê é a mesma coisa. Então, o ruído branco, ele serve pra gente criar uma associação do sono positiva. Vou falar também desse conceito de associação. Então, ele serve para a gente associar o sono, ou seja, o bebê vai associar aquele barulho e aí todas as vezes que ele estiver dormindo, ele vai ficar concentrado naquele barulho. Quando ele passar pelo leve despertar, que ele vai perceber mais ainda, porque quando ele está em sono profundo, ele pode nem ligar muito o barulho. Quando ele passa pelo sono leve ali, aí ele começa a perceber mais o barulho. Quando ele vê que ele está escutando o barulhinho dele, que é o barulhinho de dormir, ele volta a dormir de novo. Então ele vai, aí escutou, aí ele volta a dormir de novo. Então o ruído branco ele ajuda muito o bebê a conseguir dormir bem, a conseguir emendar um ciclo de sono no outro, ajuda o bebê a relaxar. Às vezes quando o bebê está em efeito vulcânico, nessa hora da bruxa, quando você liga ali o ruído branco, ele para um pouquinho ali, presta atenção e aí começa a relaxar. Então o ruído branco ele tem múltiplas funções. Ele ajuda o bebê a relaxar, ele é ótimo para ajudar o bebê a emendar um ciclo de sono no outro, ele é ótimo para mascarar ruídos externos. Então ele funciona como uma associação positiva do sono.